E hoje eu vou dividir a tela aqui com a Bruna Fornazari, nutricionista, que vai falar com a gente hoje sobre imunidade e nutrição, né? Como aumentar, fortalecer o sistema imunológico através da alimentação. A Bruna é mais uma parceira nossa lá na Morato Coelho, na Arca, está atendendo online também, né, Bruna? E muito bem-vinda, viu? Depois eu vou abrir para você. Muito grata. Bem-vinda, estamos muito felizes de ter você aqui. Eu também. E para todos uma boa noite, que a gente tenha um momento bem gostoso, essa nossa horinha, né? Essa nossa hora especial que a gente dedica a nós mesmos, a aquisição de conhecimento, de experiências e treinar a nossa respiração. Então, eu sou a Maria Eugênia Anjos, para quem ainda não me conhece, para quem está chegando hoje pela primeira vez. A aula vai ser gravada sim, a Aline vai gravar para quem quiser saber, tá bom? E minha especialidade, eu sou psicóloga, formada e pós-graduada em medicina integrativa e enveredei meus estudos para a respiração. E eu desenvolvi a respiração terapêutica. Hoje em dia eu fiz uma metodologia que usa a respiração e os exercícios respiratórios para prevenção de doenças, promoção e manutenção da saúde e prevenção e profilaxia de doenças. Então, a gente hoje, a pedidos, vai dar sequência àqueles exercícios respiratórios que fortalecem, o sistema imunológico e aqueles exercícios que mexem, que ativam as regiões onde esse nosso Covid, esse vírus que está terrível, que vem aí assustando e, enfim, a gente vai trabalhar regiões onde o vírus tem acometido a maioria das pessoas. Então, a gente vai trabalhar as vias aéreas altas, a gente vai trabalhar com acupuntura digital, vou ensinar para vocês, ou nós vamos praticar, para quem já sabe, vamos trabalhar com as narinas, a abertura dos canais das vias aéreas altas, vamos trabalhar com o paladar, o olfato, vamos trabalhar com a região do paladar, boca e garganta, e vamos também fazer alguns exercícios para ativar, fortalecer a musculatura dos nossos pulmões, alongá-la, tonificá-la e funcionalizá-las. Então, tem uma sequência bem específica, bem ampla para a gente fazer juntos. Eu vou usar na segunda parte o tambor, mas nessa primeira parte a gente vai só começar com a nossa acupuntura digital. Então, eu peço que vocês prestem bastante atenção na respiração de vocês, comecem a respirar profundamente. Esse primeiro exercício é um exercício para quem tem rinite, sinusite, todas essas ites das vias aéreas altas, para a gente conseguir atenuar essas regiões, para a gente conseguir aumentar a circulação, a irrigação e a oxigenação nessa região. A gente vai usar os nossos indicadores, começando, colocando aqui no início das nossas sobrancelhas, e vamos fazer uma respiração profunda em cada ponto, para vocês conhecerem e para a gente praticar, quem já conhece. Então, uma respiração profunda. Passando aonde a gente apoia os óculos, mais uma respiração profunda. Outro ponto, na pontinha do osso da face, mais uma respiração profunda. Nas têmporas, uma leve pressão suave, uma respiração profunda. E o último ponto, colocando no meio da testa, na direção das nossas pupilas, mais uma respiração profunda. Procura fechar os olhos e vai. Inspira. E expira profundamente. Aí relaxa. Agora que a gente abriu um pouquinho esse canal, trouxe a nossa presença para a nossa respiração,
Eu quero trazer uma informação que eu acho bem interessante, além de todo o estímulo que a gente tem para respirar hoje em dia. A gente tem falado muito de respira, fica em casa. Eu encontrei num livro chamado Respiração, o Caminho da Cura, do Rudiger Dahlke, que em hebraico, neshama significa alma e neshima significa respiração. Então, é apenas mais uma informação científica, uma informação de origem da palavra, para a gente perceber a importância da respiração. E a gente tem lido, eu sempre falo para a gente prestar atenção nos sinais do universo, nos sinais da vida. A gente tem lido nos jornais, enfim, em todos os lugares, fica em casa. A gente tem sido estimulado a ficar na nossa casa. E aonde é a nossa casa? A nossa casa sagrada é o nosso corpo. E como estar em casa de verdade? Se a gente não prestar atenção na nossa respiração, estivermos presentes na nossa respiração, dificilmente a gente estará verdadeiramente em nossa casa. Porque a respiração é que traz vida para essa casa, para esse templo sagrado. Então, prestar atenção na respiração, exercitar a respiração, é estimular a vida nas nossas células, vida na nossa casa. E esse vírus, ele veio pegar o nosso ponto fraco, onde nós estamos enfraquecidos, que é estarmos em casa, estarmos presentes no nosso corpo, prestando atenção na nossa vida. A gente acaba voltando muito para fora, não tendo tempo para respirar, e agora a gente está sendo estimulados a respirar, a ficar na nossa casa, a cuidar da nossa casa, a prestar atenção na nossa casa. E se a gente parar para pensar, se eu não estiver na minha casa, quem vai estar? E se eu estou na minha casa, eu estou presente na minha casa, eu estou prestando atenção no movimento de vida na minha casa, nas minhas células. A respiração é a chave para esse movimento. A respiração ativa, abrange o nosso campo físico, como nutrientes, abrange o nosso campo emocional, quando eu quero relaxar, quando eu quero desbloquear as somatizações, eu preciso usar o recurso da respiração. A respiração ajuda a relaxar minha mente. Se eu colocar minha mente prestando atenção na minha respiração, eu vou colocar minha mente a meu favor. Eu vou colocar os trilhões de células a meu favor. E a respiração é a chave para a gente movimentar, limpar, ativar o nosso campo energético. Então, por tudo isso e mais um pouco, vamos continuar os nossos exercícios. Então, o próximo exercício, a gente vai trabalhar com a parte olfativa. Nós vamos ativar o funcionamento desses canais olfativos, esses canais das narinas. Então, vamos lá. Agora eu vou pegar o tambor, vou pedir ajuda para o tambor, para o meu amigo de trabalho. A gente vai, o exercício é o seguinte, a gente vai inspirar em 5 batidas do tambor, e aí, ao expirar nós vamos tapar uma narina, e hoje como variação nós vamos expirar em 2 tempos, expirar, e aí inspira em 5, expira em 2 tempos. Cada expiração eu vou tapar uma narina. Vou fazer junto com vocês. Então, atenção à sua respiração. Inspirando em 5 batidas do tambor, as narinas liberadas. Agora tapa uma narina e expira em 2 intervalos. Forte. Inspirando em 5 batidas do tambor. Expira em 2 intervalos. Inspira em 5 batidas do tambor. Expira em 2 intervalos. Inspira em 5 batidas do tambor. Expira em 2 intervalos. Aí, respira profundamente. Percebe que apenas com essas 2 repetições a gente já percebe alterações nesses canais, nas nossas narinas. Esse exercício abre, aumenta a circulação, aumenta a irrigação, ativa essa região olfativa, essa região da nossa entrada do ar.
Agora, o próximo exercício é um exercício que a gente vai trabalhar agora com a parte da garganta, boca, paladar, ativando essa região, aquecendo, aumentando a oxigenação, a irrigação, aumentando o movimento nessa região e criando uma verdadeira ventania. Esse exercício é um exercício chamado na Índia de Ujjayi, onde a gente vai inspirar fazendo uma pequena contração na garganta. A gente pode colocar a mão para perceber essa contração, mas sem apertar. E ao expirar nesse exercício, nós vamos descer a cabeça, fazendo ainda essa contração na garganta. Eu vou explicar um pouco mais detalhado. A gente vai fazer um sorrisão e descer a cabeça, fazendo a respiração Ujjayi. Explicação um pouquinho mais detalhada da Ujjayi. É como se a gente fosse inspirar pela boca, só que eu fecho a boca e eu mantenho essa pequena contração. E ao expirar, eu mantenho a pequena contração, desço a cabeça e faço um sorrisão para ativar a musculatura ao redor da boca, lábios, e também para quem tem essas contrações, essas tensões na região maxilares. Esse exercício é muito importante, muito interessante para quem range os dentes. Todos esses exercícios relaxam, trazem presença e aumentam a nossa conexão com a gente, com o nosso corpo, templo, conosco. Aumenta a comunicação conosco. Então, vamos lá. Vamos para esse exercício, eu vou usar o tambor também. Então, fazendo a respiração Ujjayi, lembra de contrair um pouco a garganta. Então, inspirando em 5 batidas do tambor. Expirando, fazendo um sorrisão, descendo a cabeça, a respiração Ujjayi em 5 batidas do tambor. Inspirando em 6 batidas do tambor, respiração pelas narinas, Ujjayi, contração da garganta. Expirando em 6 batidas do tambor, sorrisão, desce a cabeça, respiração Ujjayi pelas narinas. Inspirando em 7 batidas do tambor, respiração Ujjayi pelas narinas, contração da garganta, inspirando. Expirando, sorrisão, desce a cabeça, respiração Ujjayi, 7 batidas do tambor. Aí, respira profundamente. Sente como está o seu corpo. Dá um tempo para o seu corpo. Percebe, se conecta com a sua respiração. Aí, nesse exercício, ativa, limpa, renova. Agora, o próximo exercício respiratório, a gente vai trabalhar a região mais específica dos pulmões. Vamos mexer principalmente com o nosso diafragma. Também vamos massagear a região dos ombros, relaxando, diminuindo essa tensão que a gente vem somatizando nesses momentos exigentes, difíceis. Esses exercícios nos ajudam muito a enfrentar melhor essa situação, ter mais coragem, ter mais confiança, ter mais presença, colocando todas as nossas células a nosso favor, nos fortalecendo. Então, vamos em frente? Esse próximo exercício vou fazer uma variação. A gente vai inspirar, elevando os ombros em 5 batidas do tambor, segurar 4 batidas do tambor, e a primeira expiração nós vamos descer abrindo a boca, soltando o ar pela boca em 5 batidas do tambor. Aí eu vou falando, a gente vai fazer muitas variações durante a expiração. Então vamos juntos? Então, inspirando, elevando os ombros, inspirando pelas narinas, durante 5 batidas do tambor. Aproveita para elevar bem os seus ombros e trazer o máximo de ar possível. Explora a sua respiração. Vamos criar uma ventania, vamos abrir espaço para respirar. Então, inspirando, 5 batidas do tambor, elevando os ombros. Segura a sua respiração em 4 batidas do tambor. Expira, descendo os ombros pelas narinas, 5 batidas do tambor.
Inspira em 5 batidas do tambor, elevando os ombros, inspiração pelas narinas. Segura 4 batidas. Expira, soprando um canudinho durante 6 batidas do tambor, descendo os ombros. Inspira durante 5 batidas do tambor, inspiração pelas narinas, elevando os ombros. Segura 4 batidas do tambor. E expira em 4 intervalos pelas narinas, descendo os ombros juntos. Vamos repetir esse exercício. Inspire em 5 batidas do tambor, elevando os ombros pelas narinas. Segura 4. E expire em 4 intervalos, descendo os ombros pelas narinas. Força o ar para sair. Vai. Mais uma vez esse exercício. Inspire em 5 batidas do tambor, elevando os ombros pelas narinas. Segura 4, segura sua respiração. E expire em 4 intervalos, descendo os ombros pelas narinas. Força o ar para sair. Vamos lá. Respira profundamente. Quem precisar de um lencinho. E agora o último exercício dessa sequência. Nós vamos inspirar em 5 batidas do tambor, elevando os ombros. Segura 4. Nós vamos expirar em 3 tossidas, descendo os ombros. De novo, inspire em 5 batidas do tambor, elevando os ombros pelas narinas. Segura 4. Expire em 3 tossidas, descendo os ombros. Mais uma vez, inspire em 5 batidas do tambor, elevando os ombros. Segura 4. Expire em 3 tossidas fortes. Vai. Muito bom. Respira profundamente. Sente como ficou o seu corpo. E agora, para terminar essa sequência, a gente vai fazer um exercício respiratório de magnetização de energia. É um exercício muito simples, onde a gente vai trabalhar com o que a gente não vê. A gente está aprendendo nesses dias agora a respeitar, a trabalhar, a se proteger, a se fortalecer daquilo que a gente não consegue enxergar facilmente. Então, a gente vai trabalhar agora o poder que a gente tem de magnetizar, de potencializar a energia disponível abundante para a gente. Nós somos catalisadores, a gente consegue, com intenção e respiração, fazer com que a energia se transforme, enviar energia para as pessoas. Tem estudos profundos sobre isso. O Reiki é um exemplo disso. A gente vai fechar os olhos, respirar profundamente, uma vez, bem profundo. Procura relaxar o seu rosto, procura relaxar os seus ombros. E nós vamos colocar agora a nossa mão esquerda à altura do coração, como se a gente estivesse recebendo e recebendo a energia do universo. Então, coloca a sua mão esquerda à altura do coração e a sua mão direita à altura do coração, enviando a energia. E nós vamos fechando os olhos, inspirar, visualizando uma luz branca e dourada, linda, brilhante, vibrante. Quando a gente inspirar, a gente vai trazer essa luz para a nossa mão esquerda.
ela vai passar pela altura do coração, a gente vai potencializar essa luz com amor, com o nosso amor, com a nossa presença, com a nossa respiração. E ao expirar, a gente vai mandar essa luz para o planeta, envolver o planeta Terra nessa luz branca e dourada de amor, como se fosse uma célula do nosso corpo, magnetizando o planeta, fortalecendo, aumentando, potencializando, fortalecendo, aumentando a imunidade do planeta, espelhando nas nossas células. Então vamos, inspirando, traz a energia disponível, branca e dourada, para a sua mão esquerda, mantenha a mão à altura do coração, permita que essa energia passe pelo seu coração e pelos seus pulmões, e ao expirar, sopra e ao mesmo tempo com as suas mãos envia essa energia para envolver o planeta Terra, nossa casa sagrada, fortalecendo, ativando em alta potência vibracional as células planetárias. E mais uma vez inspira, traz essa energia abundante disponível para todos e para cada um. Permita que essa energia seja ativada com o seu amor através do seu coração. E ao expirar, sopra e manda essa energia pelas suas mãos, envolvendo o planeta Terra, todas as células planetárias, ativando essa energia amorosa de aumento de imunidade. Mantenha essa ativação, esse magnetismo, mantenha os seus olhos fechados. Se fortalece nessa presença, nessa capacidade que todos temos de magnetização energética, desde que tenhamos presença, intenção. E vai respirando mais profundamente, aproxima suas mãos, para que haja o equilíbrio energético, traz as mãos próximas ao coração, respira mais profundamente. Você percebe como um dínamo magnético em alta potência vibracional, que respira, que ama, presente na própria casa. Percebe o seu coração pulsando, espelhando o coração do planeta em alta potência, em alta imunidade. Devagar vai respirando mais profundamente, agradecendo a oportunidade de nos ativarmos, de ativarmos a vida em nós. Respira profundamente, vai voltando. Agradecendo as respirações em comunhão, a oportunidade da gente se juntar, se unir nesse momento para respirar, para ativar a vida, para ativar a imunidade em cada célula, em cada humano. E passando agora a palavra para a Bruna. Muito bem-vinda, Bruna. Uma grande honra, uma grande alegria tê-la com a gente toda minha. hoje. Uma alegria toda minha também. Espero contribuir tanto quanto você contribuiu. Vocês conseguem me ouvir bem, né? Sim, muito bem. Legal. Então eu vou colocar aqui um material para compartilhar. Enquanto eu vou falando, vocês podem olhar. Pronto. Então é um prazer estar aqui, uma alegria falar sobre alguma coisa que eu gosto tanto, que é sobre nutrição, Ayurveda, sobre agora um assunto bem que chama atenção, né? Imunidade. E aí eu vou falar um pouco também de uma visão mais atual, vamos dizer, mais científica,
sobre como que a gente começa a prejudicar a nossa imunidade, que assim a gente consegue chegar na raiz do problema, né? E realmente fortalecer a imunidade de uma maneira natural, né? Então, a Maria Eugênia já me apresentou, né? Sou nutricionista, eu trabalho com a Ayurveda já há vários anos, desde 2012. E aí, atualmente, a Clínica Sorra se juntou à Arca e a gente, no momento, está fazendo atendimento online, né? Mas que em breve, quando tudo isso passar, estaremos lá fisicamente também. Enquanto isso, a gente vai se unindo por aqui, né? Bruna, desculpa te interromper, mas a tela não aparece não está aparecendo para ninguém. Sumiu a imagem e a gente não está vendo nada. Tá, peraí, deixa eu ver aqui. Nadinha. Nada, nada. Só vejo Tá, a Aline no meu caso aqui. Ah, não, só tá. vejo você num cantinho, mas a imagem não está vindo. Deixa eu ver o que eu faço. E New é para todo share, mundo. talvez. Eu vi várias pessoas mandando mensagem. Falando, né? E É, agora, foi? não, tá preto, só aparece aquele quando tá pensando, né? Aquele círculozinho rodando Sei. e nada. Eu pelo menos não estou Que vendo. estranho. Stop share. Alguém tem que Só me dá para ajudar. ver ela. A Aline talvez A pode tela te não tá ajudar. aparecendo. Não. Talvez Vem tenha. aqui ver. A Rosana Brito É, tá vendo, ela falou. tá vendo? A Rosana, sim. E ninguém mais. Deixa eu Não, Eu? passar. ele fala que está Não. começando a compartilhar a tela, mas É exatamente. Ah, não. Play? Peraí. É isso? Não? New share. Aqui? Share? Que estranho. Nossa, porque é tão legal ver isso. E aí? Ninguém vê mesmo? Stop share. Vamos ver. Continua preto. Tá. Eu Eu tirei e vou agora eu vou pôr de agora novo. isso. Tá Melhor. bom. Não, né? A Miriam tá vendo, a Miriam tá conseguindo ver. Algumas pessoas estão vendo, interessante. Será? Foi, né? agora foi, Bruno. Agora sim. Ah, obrigada. E... Que bom. Não sei mexer muito nisso e... Enfim. Então, vamos falar sobre imunidade e entender como começa a prejudicar, né? Como que a gente prejudica a nossa imunidade. Se a conexão ficar meio ruim, vocês me falam, tá? Porque deu um aviso aqui. É. Então, vamos lá. Todo mundo me ouvindo? Sim. Então, a imunidade, o que que significa, né? É um conjunto de mecanismos de defesa de um organismo contra elementos que lhe são estranhos. Então, às vezes, esses elementos são vírus, fungos, bactérias, mas também podem ser partículas vindas de uma digestão mal feita. E o que o nosso corpo faz? Ele acha que é um antígeno, que é um invasor. Tá? Então, que fique claro que a imunidade não é só acionada quando a gente tem um invasor patógeno, né? Um invasor, assim, um micro-organismo, um ser vivo que está lá invadindo. Às vezes são moléculas e estruturas grandes, que são mal reconhecidas, né? Que não são reconhecidas como alimentos, como nutrientes. E aí o corpo já, opa, tem um invasor aqui, certo? E como que a gente começa a debilitar o nosso sistema imunológico? Quando a gente começa a prejudicar a nossa barreira intestinal, quando ela fica prejudicada. E como que a gente faz isso? O início, isso é um conceito ayurvédico, o início de todos os problemas é a digestão. Quando você não consegue quebrar as partículas, né, dos alimentos que você ingere.
né? Quando aquele alimento ou é muito pesado e não é apropriado para você, ou realmente você está com uma dificuldade de produzir aquelas enzimas necessárias para a degradação desse alimento. E aí, quando você não digere bem a comida, aí você gera produtos tóxicos, que eu vou falar mais detalhadamente, causando uma alteração na membrana do seu intestino. E hoje se sabe que o intestino é um grande órgão imunológico também, né? E aí, quando essa membrana, olha só essa figura, vocês conseguem ver? Nessa figura tem, né, as células que os enterócitos deveriam estar grudadinhos. Mas se você começa a oferecer uma quantidade de partículas de comidas inflamatórias, né, ou fruto de uma má digestão, então são moléculas muito grandes. Se você começa a oferecer toxinas que às vezes se forma através desse acúmulo dessas partículas de comida mal digerida. O estresse é capaz de fazer isso, né? Vários patógenos, uma flora bacteriana, né, assim, desfavorável, né? Mau funcionamento do fígado também. Então, uma série de fatores faz com que aconteçam problemas nessa permeabilidade intestinal. E aí, as células, em vez de ficarem juntinhas, né, começam a afrouxar essa malha, né, gerando até barreiras assim ou seja, essas partículas que não deveriam entrar, olha só o que acontece, elas começam a entrar na corrente sanguínea, né? Esse quadro, né, é uma inflamação local ali, nessa região do intestino. E essa inflamação local, ela por si só já é muito ruim para a nossa saúde. Provavelmente você vai sentir sintomas digestivos, desde fezes mal formadas, né, fezes muito fétidas, fezes mais diarreicas ou constipação. Às vezes você vai sentir dor no intestino, o intestino mais inflamado mesmo, né, cólica. Às vezes você vai sentir azia, queimação. São vários os sintomas que se dá desse quadro. Até então falei só de um quadro local, né? Além do mais, você começa a alimentar uma flora, uma microbiota desfavorável, né? Que esse local do intestino, ele é muito permeado. Aliás, vários locais do nosso corpo têm uma microbiota, né? Uma flora bacteriana apropriada. E aí, se você começa a fazer esse quadro inflamatório, você acaba mais alimentando bactérias que não te ajudam a ter boa saúde, né? São bactérias que, em vez de te ajudar a digerir, atrapalham, geram gases, né? Muita fermentação. São bactérias nocivas, são as patogênicas. Isso, por si só, já é um problema imunológico, né? Mas, quando essas partículas começam a entrar, né, vindo de partículas de comida, toxinas e tudo isso que entra é reconhecido como um invasor para o nosso corpo, né? E aí você tem vários sintomas de intolerância alimentar, né, que hoje se fala muito, tem até testes para a gente ver. Não é aquele tipo de alergia que fecha a sua glote na hora que você come. É aquele tipo de alergia que você percebe alguns dias depois, às vezes 3 dias depois que ele está fazendo essa reação, né? Alergias como problemas respiratórios, asma, bronquite, sinusite, rinite, cansaço, dores de cabeça, problemas de pele. Tudo isso que eu estou falando até agora pode ser sintoma de intolerância alimentar. Ou seja, quando eu falo intolerância alimentar, é porque você comeu alguma comida que você que não te faz bem, ou que os subprodutos da digestão dessa comida não é bem-vindo no seu corpo, né? O seu corpo reconhece como um agressor. E aí leva à formação de imunocomplexos no nosso sangue. Então, são reações das nossas células de defesa em volta dessas substâncias. E aí, o fruto disso são vários sintomas desagradáveis, né? Vários sintomas de alergias que, como eu falei, se manifestam através de várias maneiras, às vezes até inchaço também. O inchaço é uma coisa bem clássica de intolerância alimentar,
ou mesmo, às vezes não é alimentar, mas é esse quadro inflamatório sistêmico. Então, a inflamação ali no local no intestino, ele se estende para todo o seu corpo, e aí você fica inflamado. Às vezes ganha peso, o sono também fica ruim, né? Hoje a gente ouve falar mais sobre inflamação. Ah, estou inflamado, é isso que acontece. Então, o que você tem que fazer? Melhorar esse quadro intestinal, isso tem nome, pode ser chamado de disbiose intestinal. E para você fazer isso, melhorar esse quadro, né, para que a sua malha fique mais juntinha, isso já é uma primeira barreira imunológica, o que você tem que fazer? Melhorar a sua digestão, né? Para você parar de lançar essas partículas mal digeridas, né? Para você parar de formar toxinas no seu trato digestivo, certo? Então, a digestão é todo o processo que a gente faz de quebra de um alimento, né, que vem do ambiente externo e torna ele parte de nós. A absorção é essa parte em que a gente integra, né? Mas a digestão compreende também uma boa absorção. Porque senão vai comer um néctar e ele vai virar o quê? Lixo, né? Não vai servir para nada. Então a absorção também. E como é que você vai absorver também com aquele quadro de desbiose que eu mostrei anteriormente, né? Para você. Então a digestão de alimentos ela é bem feita quando você consegue realmente extrair do alimento os nutrientes que você precisa e absorvê-los, né? Sem que você gere resíduos mal digeridos. Porque esses resíduos, quando você não digere, eles começam a se acumular no seu trato digestivo, formando uma massa tóxica, né? E aí essa massa tóxica, que é muito falado no Ayurveda, e por isso que o Ayurveda tem vários sistemas de detoxificação, ela vai gerar vários subprodutos bem tóxicos para as nossas células, para o nosso DNA, né? Isso dá um trabalhão para o nosso corpo, né? É um dos motivos de várias doenças mais sérias, inclusive. Se essas toxinas entram nos tecidos, então é um problema, né? Então, a ideia da digestão é que aconteça isso de forma plena, né? Sem que a gente gere esses resíduos. E para isso você precisa ter um bom Agni, é uma potência, né? Coloquei até uma foto aí, né, de uma mão bem forte, que o Agni é uma força que a gente tem que ter, a gente tem dentro da gente, a gente tem dentro de cada célula até, não é só do trato digestivo, né? O Agni ele está presente em tudo, porque é essa força metabólica, essa força de transformação das coisas, e ele tem os mesmos atributos do elemento fogo, que é um conceito muito bonito e muito sábio do Ayurveda. Tudo que se transforma é o Agni. Como que você vai extrair o nutriente que você precisa, né, a matéria-prima que você precisa para a sua saúde, se você não consegue, você não tem um fogão, né, dentro de você, se ele está muito baixinho. E ele pode variar essa capacidade de digerir, né, de acordo com as nossas emoções, estilo de vida, alimentação, com o ambiente em que a gente vive, né, de um país para o outro. Se você trabalha direto no ar-condicionado, na nuca, isso pode ser um fator de estresse para o seu Agni. A forma como você conduz a sua refeição também, isso afeta muito, por isso que eu acho que um tema muito legal, inclusive foi postado, né, no Instagram da Arca, uma coisa que eu escrevi sobre as condutas de alimentação, né, Aline? Mas a ideia é assim, quando o Agni ele está em quantidade e qualidade suficiente, ele gera saúde mesmo, plena. Saúde não é só ausência de doenças, né? E você pode realmente manifestar saúde na vida, né? Com clareza mental, com vitalidade, com energia, para você realizar os seus propósitos aqui. Mas se ele não está bem, né? Se seu Agni está fraco, se ele está instável, se ele está baixinho, se ele está excessivo, que também Agni excessivo não é bom. É como se você queimasse a sua comida e ela continua crua, vamos dizer assim. Como se você cozinhasse numa boca de fogão excessivamente alta, né? Mas se ele não está bom, ele seja pela conduta imprópria, por estresse, por sono ruim, porque tudo isso afeta, né? A falta de rotina adequada, então a digestão não acontece inteiramente, gerando esses resíduos,
né, que se putrefam, fermentam, alimentam uma flora ruim, fazendo acumular essa massa tóxica, né, e aí que isso favorece aquele quadro que eu expliquei anteriormente, que é a desbiose intestinal, gerando várias reações imunológicas, o que significa que você fica fazendo isso, expondo a um trabalho excessivo do seu sistema imunológico, percebe? Porque ele deveria funcionar quando realmente necessitasse. Ah, peguei uma gripe, peguei isso, peguei aquilo. Agora, todos os dias ele ter que fazer um trabalho árduo de ter que te isolar de substâncias que te fazem mal, pensa bem. Então é aí que começa o problema também do sistema imunológico mais enfraquecido. Então a má digestão, ela gera reações imunológicas constantes, né, que deveriam ser só em eventos. E isso te gera uma inflamação constante. E aí gerando é como se fosse uma pane no sistema. Chega uma hora que o sistema imunológico não dá conta. E o que acontece? Ele pode ser prejudicado por infecções, né, pelo vírus, bactérias e tudo mais, né, ele sempre vai reagir. Mas chega uma hora também que ele pode muito bem se confundir. Por isso que existem as doenças autoimunes. É estranho, né? Como é que pode, né, o próprio sistema imunológico atacar as nossas estruturas? Mas é por isso, é por exposição constante, e aí chega uma hora que ele se liga a receptores que não deveriam se ligar e acontece uma confusão do sistema imunológico. Mas é isso, para acontecer, aconteceram muitas reações prévias, né? Foi muita exposição, né, decorrente dessa má digestão, que eu vou falar da digestão mais porque é minha área, a gente veio falar de nutrição, mas saiba que são vários pilares de saúde que contribuem para isso também, né? Então, você pode dizer que você é o que você come? Não, você não é o que você come, você é o que você digere, metaboliza bem, excreta adequadamente, né? Tira o lixo, né? Senão, tira o lixo de casa todos os dias, se possível, e se apropria do que você comeu em relação aos nutrientes, vitalidade do alimento, né? O prana, sem que isso te intoxique. Então, é um conjunto de coisas, né? Só o que você come. Se você comer um néctar e ele não for bem aproveitado, ele pode te dar trabalho. Ele pode se tornar um veneno metabólico, certo? E como melhorar a imunidade? Então, obviamente, melhorando a sua capacidade digestiva, né? Agora é obviamente, depois de tudo que eu expliquei anteriormente, mas às vezes, né, não é todo mundo que tem essa associação direta. Retirada de alimentos nocivos à saúde, né, como alimentos industrializados, é aquela ideia de descascar mais, desembalar menos. Lembra que às vezes o nosso corpo não reconhece vários aditivos químicos vindos de uma alimentação industrializada, né? Isso pode ser um dos fatores de excesso de exposição ao sistema imunológico. Alimentos carcinogênicos, que também contêm esses aditivos químicos. Açúcar, alimentos, por que o açúcar? Né? Que o açúcar refinado, o açúcar, mesmo o não processado, a gente se expõe, eu falo o ser humano, né? Se expõe muito ao açúcar hoje em dia, né? A Ayurveda fala de açúcar, mas naquela época eram usos assim pontuais, não era tão fácil, a gente não tinha acesso ao açúcar tão fácil assim. Hoje é tudo é açúcar, e ele inflama o corpo também. Então, laticínios, farinha de trigo e alimentos difíceis de digerir. Por que eu falo de laticínios? Porque o leite hoje é muito diferente do que deveria ser um leite, né, para começar. É muito fácil a gente se inflamar e a gente reagir mal contra as proteínas do leite, porque as proteínas do leite de vaca, eu digo, são feitas para um bezerro digerir bem. Então, frequentemente, a maioria das pessoas que eu atendo hoje em dia tem dificuldade para digerir as proteínas do leite. E tem vários sintomas decorrentes disso. É muito comum sintomas respiratórios, né? Formação de muco. Por ser um alimento mais construtor de tecidos, ele é mais anabólico. Além do mais, quando ele não bem processado, ele ativa substâncias inflamatórias, né, no corpo.
Então, não só para quem tem problemas respiratórios, como quem tem qualquer tipo de inflamação, não digere tão bem esses laticínios, é melhor cortar. Até mesmo porque o leite, hoje em dia, nem é muito considerado leite, se a gente for ver, né? É uma substância ali que foi feita 1000 processamentos, né, de um método muito ruim para o animal, que também gera um leite de má qualidade. A farinha de trigo, hoje o glúten é um alien, né? Ele já foi um ótimo alimento. Essa molécula que dá, né, essa estrutura proteica que dá a maciez e a gostosura de muitos alimentos. Mas como ele é transgênico e também a gente se expõe muito, né, tem vários artigos já mostrando essa dificuldade mesmo de digerir, porque é uma molécula grosseira, grande, ela não é fácil de digerir, ela gera com frequência muitas inflamações, inclusive doenças autoimunes são muito decorrentes de farinha de trigo, né? E alimentos muito difíceis para digerir, às vezes uma carne muito pesada, cheia de gordura, enfim. Então você tira alimentos que estão prejudicando a sua digestão, para quê? Para melhorar a sua digestão, e isso respeitando muito a individualidade de cada um também, e ter uma alimentação rica em nutrientes e antioxidantes, rica em compostos bioativos, que são os presentes que a mãe natureza nos deu, né? Como a gente, numa forma de consumo. Então, ou seja, oferecer ao nosso corpo matéria-prima para ele fazer o que ele tem que fazer, né? Porque o nosso corpo, ele sabe o caminho da cura, ele sabe o caminho da potencialidade máxima em cada célula, o caminho da vitalidade. Só que a gente tem que fazer com que esses nutrientes cheguem até ele, né? Então, e assim, analisando, é um desafio fazer com que ele chegue. É um desafio oferecer essa matéria-prima hoje em dia, com tanta exposição a alimentos industrializados, estresse e tudo mais, né? Mas então, uma alimentação rica nesses nutrientes. O sono, atividade física, né, e cultivar bem o estado mental, emocional. Por exemplo, essa respiração, essas respirações que a gente acabou de fazer. Maravilhoso, extremamente benéfico. Isso melhora mesmo a imunidade. Então, sempre manter que isso é um outro pilar, né? Que é o da saúde mental e emocional. E como melhorar, né, a nossa capacidade digestiva? Bom, para começar, é muito importante a gente se alimentar quando a gente tem fome, de verdade. E isso parece meio redundante, mas vindo da nutrição, assim, de várias vertentes que a gente ouve, tem que comer a cada 3 horas, tem que comer a cada... Não é para todo mundo. Então, é muito importante sentir fome para comer. Temperar os alimentos com especiarias. As especiarias têm os mesmos atributos do elemento fogo. Então, elas incrementam o nosso Agni. Além do mais, elas são extremamente potentes, anti-inflamatórias, antioxidantes. Cada uma também tem a sua contribuição para a sua saúde. Preferir alimentos mais cozidos do que crus, porque isso dá menos trabalho para o nosso corpo digerir. Concorda? Você quer melhorar a sua digestão? Para que ficar comendo coisa crua, coisa fria, gelada? Agora, inclusive, não é o momento. A gente está numa estação mais fria, nosso corpo pede alimentos mais quentinhos. É meio que natural, né? Você já observou? Se você morre de vontade de comer um prato de salada quando está um dia extremamente gelado? Só se você não estiver muito em equilíbrio. Isso pode acontecer também. Mas naturalmente, instintivamente, a gente busca alimentos mais cozidos. Ter o hábito de tomar chá, né? Chá após as refeições, chá ao longo do dia, pequenos golinhos. O que o chá faz? Cada chá também tem o seu presente. Então, assim, é uma infinidade de assunto. Eu vou também dar uma pincelada nos chás, acho que vale a pena esse assunto também. Mas o chá, ele meio que deixando a lenha na fogueira ali, concorda? Se você não digeriu muito bem um alimento, ele vai lá e te ajuda a digerir. Se você está sentindo um pouco de náusea, empachamento, ele resolve esse problema. Então, ele sempre mantém o seu metabolismo bom, o seu funcionamento bom, né? E ele é muito rico em antioxidantes, cada um com as suas propriedades. Acordar cedo e dormir cedo. Nossa, todo mundo fala isso, né? Não é só da Ayurveda, não. Quem estuda cronobiologia fala muito isso. É capaz de se regular muito
simplesmente respeitando o seu ritmo metabólico, seu ritmo biológico, né? É a regulação do ritmo circadiano, que assim você simplesmente respeita a sua natureza humana. A gente não foi feito para viver de noite, a gente foi mais feito para viver de dia. Acordar mais cedo, dormir mais cedo, melhora a nossa capacidade digestiva também. Né? Tem muita gente que que tem mais fome à noite e não tem fome de dia. Né? E isso é muito regulado, inclusive em termos hormonais, e isso controla muito sobrepeso, compulsão, ansiedade, né, depressão, insônia. Insônia é tratada assim também. Então, ter esse ritual da alimentação também é importante, se concentrar na alimentação, olha para a sua comida quando você está comendo. Porque às vezes você está com uma boa fome, né, sua digestão nem é ruim, é boa, mas se você come de qualquer jeito, olhando o celular, correndo, irritado, ansioso, também é muito ruim para a digestão. Isso pode ser um motivo da sua má digestão. Né? Então, o que é uma nutrição para uma imunidade? É uma nutrição, como eu falei, rica em nutrientes, antioxidantes, compostos bioativos, que são simplesmente cada substância de cada grupo alimentar. Né? Mesmo dentro do reino vegetal, existem várias contribuições. Por exemplo, os vegetais mais alaranjados têm um tipo, né, são os carotenoides. E dentre os carotenoides tem vários tipos. Né? A turma dos verdes escuros, né, tem outro. Por exemplo, a turma dos crucíferos, brócolis, couve-flor, repolho. Eles não têm um cheirinho parecido? Esse cheirinho é o sulforafano, é um grande, potente antioxidante. Inclusive, recomendo também reforçar a imunidade, consuma todos os dias esse grupo, crucíferos, que inclui couve, brócolis, couve-flor, repolho, agrião, rúcula, rabanete. Couve de Bruxelas, né? Folhas de mostarda também, sementes de mostarda também. Então, semente de mostarda é difícil, você comer 1 tonelada de semente de mostarda, né? Vai comer, usa ela para temperar e coma algum desses grupos todo dia, se possível. É um grupo que fortalece demais a imunidade, ajuda a combater vírus, bactérias, fungos, ajuda as nossas células do pulmão a se regenerarem. Já foram feitos vários estudos relacionados à poluição, na China, inclusive. E aí foi feito o uso do sulforafano, né, desses vegetais, né, que o sulforafano é o nome do antioxidante, e foi visto que melhorou, ele ajuda as células a expulsarem esses compostos ruins, elas desinflamam e tem uma melhora muito boa no quadro respiratório, olha que lindo. Além de serem ricos em muitas outras coisas. Então, o que é? Não sei se vocês já ouviram falar de alimentação plant-based, né? Ela é baseada em vegetais, em alimentos, né, na forma mais natural, completa, não refinada e minimamente processada. Quer dizer o quê? Comer comida, parar de abrir pacote, né, e comer comida mesmo. Isso é uma alimentação baseada em vegetais. Então, aqui é só um exemplo, né, de um prato. Nem é um prato ayurvédico, viu, gente? Porque a Ayurveda não mistura muito as coisas, mas é só um exemplo. Você poderia cortar o seu prato em 4 partes, né? Sendo que 1/4 dessa parte deve ser preenchida pelos alimentos proteicos, que são leguminosas, feijões. É o grupo do feijão, lentilha, grão de bico, ervilha, tofu orgânico, carnes entram aí também, tá? Lembrando que carne é difícil de digerir, então presta bem atenção se vale a pena o consumo frequente de carne, já que a gente quer melhorar o nosso acne, né? Nossa digestão. Mas os feijõezinhos, o feijão moyashi, a lentilha síria, esses são os melhores feijões para recuperar a capacidade digestiva e nutrição dos nossos tecidos. Então, aquele feijãozinho que às vezes você come ali o broto nos restaurantes japoneses. Esse feijão é muito bom para a saúde, muito bom. Ele é fácil de cozinhar, você deixa de molho, você cozinha com as especiarias.
e ele vai ser um bálsamo para a sua saúde. Ele é muito usado quando a gente tá doente, está debilitado, porque ele realmente ajuda a nossa capacidade digestiva a voltar ao normal, voltar ao que é saudável. Né? E a lentilha síria, aquela lentilha laranjinha, que muito fácil de digerir, né? Ela não gera gases, não precisa nem de molho, se quiser deixar 2 horas de molho também, mas ela fica pronta em pouquíssimos minutos, nenhum deles precisam de panela de pressão. Então, eu chamo atenção para esses grãos, né? Para quem não gosta de grão, por achar trabalhoso, são grãos muito rápidos, fáceis e deliciosos, né? Muito queridinho da medicina ayurvédica também. E a outra metade, e a outra 1/4, cereais integrais de preferência, né? Então, aí também de acordo com cada individualidade. Arroz integral, arroz vermelho, que é um grande arroz extremamente saudável, arroz vermelho, gravem isso. Também pode ser o painço, para quem tem um metabolismo mais lento, pode ser a cevada, né, que é mais adstringente, extremamente nutritiva também. O amaranto e a quinoa, que são grupos incríveis, também muito ricos em aminoácidos. Deixem de molho, porque eles podem formar um pouco de espuma também na hora de preparar. Raízes também pode entrar aí, nesse grupo. O que eles oferecem? Carboidratos. Isso falando grosseiramente, é muito mais que isso, né? Os micronutrientes são vastos também, né? Que são os minerais, as vitaminas, mas em termos de macronutrientes é o grupo dos carboidratos. E a outra metade é vegetal, gente, por isso que é plant-based também. Metade do seu prato é rico em legumes, verduras, folhas. Agora, sim, se você não está com bom acne, não abusa da folha crua, né? Tem gente que tem uma mania de fazer um pratão de salada. Vai comer, já começa pelo pratão de salada. Pode parar com isso. É como se você estivesse jogando um balde de água fria na sua fogueira. Não comece fazendo isso. Comece pelos alimentos mais quentinhos, né? Pelo arroz, pelo feijão, mesmo que seja uma proteína animal, arroz, feijão, carne ou arroz e carne, tudo bem. Começa por eles. Depois você finaliza com os crus, caso você vá comer cru. Mas lembra, não é vegetais, não é só alface. Dos vegetais, das folhas, o alface é o mais pobre em nutrientes. É o mais pobre. Então, assim, por que não ir para uma rúcula? Não ir para um almeirão, catalônia, né? Escarola. Couve, então, maravilhosa, deliciosa, não tem nem como ser ruim. E é muito fácil. Se você fizer refogadinho, maravilhoso também. Mas dê preferência para épocas do ano em que exige mais da sua imunidade, da sua vitalidade. Aqui, assim, são épocas mais vulneráveis, vamos dizer, quando a gente entra no outono, não é? Muita gente gripa, muita gente fica com tosse. Para de comer folha crua. Dá preferência para as folhas refogadas. Espinafre, agrião refogado é delicioso. Couve refogada é tudo rápido. Quando eu falo refogado, não é deixar a comida derreter e ficar amarela. O verde ficar amarelo. Não, é assim, aquele sustinho. Mesmo um brócolis fica al dente, é muito gostoso, certo? E aí você pode ainda por cima salpicar em cima desse prato oleaginosas, certo? Evita misturar fruta crua, né? Obviamente, estou falando de cru e cozido, então fruta crua. Porque a fruta, ela não é o mesmo tempo de digestão da comida, olha que interessante. Então, a fruta depois do almoço não é uma estratégia inteligente para a sua saúde. É muito importante, obviamente, a gente consumir frutas, mas vamos analisar melhor em que momento que essa fruta poderia entrar, né? Talvez no de jejum seu, mais isolada, né? Ou então de forma cozida junto com a comida. Crua não. Agora, cozida dá para fazer chutney, fica uma delícia. Chutney de manga, chutney de coco, chutney de abacaxi. O que acontece? Quando ela está cozida, ela não interfere no processo digestivo. Inclusive, ela te ajuda a digerir bem a comida, porque ela vai estar bem temperadinha, né? Você pode usar canela, cravo, cardamomo, gengibre, cominho, fica delicioso. Pode refogar a cebola roxa, acrescenta esses temperos, cúrcuma, e aí faz um chutney delicioso, acompanha a sua comida. Tá? Se você gosta de comer fruta depois do almoço, come chutney em vez de fruta. Aí fica até mais potente a sua digestão.
A única fruta que pode ser misturada com a comida é o abacate. Isso são coisas de Ayurveda, né? Que são as incompatibilidades. O estômago ele faria uma digestão diferente dos alimentos, diferente assim da fruta e dos alimentos, entendeu? Por isso que juntos os dois, o que ele vai fazer? Não dá para ele separar. E isso pode gerar problemas. Então, vou falar um pouquinho das especiarias, né? As especiarias são uma grande contribuição para a imunidade. Pode ver, tem muitos países do Oriente que estão lidando melhor com esse coronavírus aí, por causa de alto consumo de especiarias, né? Várias doenças não tem lá, tem outras também, tá, gente? Mas várias doenças muito inflamatórias, por exemplo, Alzheimer, câncer, não tem uma incidência tão grande lá, também pelo consumo grande de especiarias. Então, a semente de mostarda, ela é um pouco picante, um pouco amarga, mas você não sente muito amargo, muito estimulante da digestão, super antioxidante, e ela pode ser usada para temperar esses crucíferos que eu falei, que ela ativa o sulforafano, olha que legal. Esse sulforafano, ele é formado quando você pica ou mastiga, aí que ele potencializa e forma, né? Mas se você pica e leva para o fogo, ele não é tão aproveitado, às vezes ele degrada, não dá tempo, na verdade, dele se formar tanto, se você, né? Então, o que se recomenda? Você pode acrescentar essa sementinha crua mesmo em cima desses vegetais, porque ela tem uma substância, uma enzima, que ativa o sulforafano. Eu estou falando isso porque, como são um grupo muito bom para quadros imunológicos, né, de imunidade baixa, por isso que eu estou dando essa ênfase, tá, gente? Então, vale a pena sempre esse consumo e use essa sementinha de mostarda. Se você puder, pica a couve, o brócolis e reserva, deixa uns 40 minutos lá picadinho num bowl, põe um pano em cima para proteger, e esse tempo de 40 minutos o sulforafano vai sendo produzido, porque ele é produzido isso, com a trituração, entendeu? Se você vai fazer cozido, você precisa dar esse tempo para o vegetal, né, formar o sulforafano. Ai, Bruna, não tenho tempo de esperar 40 minutos, estou com pressa. Então, pega a sementinha de mostarda e salpica em cima da sua comida, porque ela contém uma enzima que ativa o sulforafano que foi degradado, né? Que não foi formado, que não deu tempo, né? Porque você cozinhou logo. Entenderam? Cominho, né? Ele é um pouco picante, um pouquinho amargo. Ele é um picantezinho, então ele ajuda demais a potencializar a digestão. Ele também ajuda a eliminar as toxinas, ele é muito famoso pelos gases, ele é diurético, antimicrobiano, antioxidante. Não é todo mundo que gosta muito dele, mas ele é bem gostoso quando ele é misturado a outras especiarias. Dê uma chance para ele, dê uma chance. Se você usa muito ele, você não vai gostar dele mesmo, né? Mas ele é extremamente poderoso. Inclusive, quando você come uma coisa que te pesou muito, você pode torrar ele por alguns segundos na frigideira e fazer uma bela de uma infusão, ou um chá mesmo, uma decocção, e tomar. Então, o chá dele é bem potente. Usem alimentos que sim, formam gases com mais facilidade, por isso que ele combina muito com os feijões, né? O açafrão da terra, cúrcuma, queridinha de hoje em dia, ela é levemente picante, amarga e astringente, purificante do sangue, ela assim, é um dos maiores anti-inflamatórios, ela age numa cadeia muito inicial da inflamação, tem remédio que nem chega nessa cadeia de inflamação, e digo remédio alopático, para você ver o poder da cúrcuma. Ela protege muito seu DNA, é antisséptica, analgésica, então assim, ela é uma das melhores imunomoduladoras. Pode ser acrescentada em alimentos mais proteicos, pode ser acrescentada em tudo, né? Elimina gases e inflamações nos intestinos, é boa para o fígado, por isso que reduz colesterol, por isso que é bom para a pele, né? Limpa os tecidos, é uma ótima cicatrizante. Se você se corta, pode usar o pó da cúrcuma com óleo de coco, né? A substância dela, queridinha, é a curcumina. Mas a gente gosta, tá usando, Maria Eugênia? É boa, né? Ela é ótima. Mas a gente usa a cúrcuma inteira, a gente não extrai a curcumina. A cúrcuma tem várias curcuminoides. Ela é muito antioxidante, então ela previne doenças neurodegenerativas, né? Câncer, uma das maiores anticâncer.
E você pode fazer na forma de chá, a raiz. Eu vou falar dos chás, né? Mas as raízes, geralmente, você faz decocção. O que é decocção? Quando você coloca na água fervendo e deixa ferver um pouquinho, de 5 a 10 minutos. Isso é uma decocção. Então, você pode fazer isso, ou você pode fazer um pó, pega o pó e acrescenta num leite vegetal, de repente um leite de amêndoas, um leite de aveia, né? Ou mesmo coloca ela na água morna, tem gente que faz isso de manhã, né? Um desjejum, um shot imunológico, eles falam. E é bom mesmo. Você põe uma colherinha de chá na água morna, nunca use água fria em nenhum momento, mas principalmente de manhã, que você ainda está acordando seu metabolismo. Você pode, se você está com uma garganta meio estranha, meio inflamadinha, sabe, uma sensação gripal ou mesmo estranha, você pega a cúrcuma também, põe na água morna, uma colher de chá numa xícara, uma pitada de sal e faz gargarejo. Você faz isso 2 a 3 vezes por dia. Isso é excelente para a garganta. E, obviamente, temperar a comida. Se você puder usar com a pimenta preta, a pimenta ela é uma ativadora da cúrcuma, é uma boa combinação. Ela potencializa a cúrcuma. O coentro é uma outra especiaria, ou ama, ou as pessoas amam ou odeiam. Para quem odeia, eu sugiro as sementinhas do coentro, que não tem nada a ver, nem o cheiro, nem o gosto, nada a ver com a folha. Ele é bom para todos os biotipos, né, também. Ele tira o excesso de calor do corpo. Não é que ele esfria o corpo, mas ele tira aquele... Tem gente que parece que fica com calor e o calor fica preso no corpo. Então, o que ele faz? Ele ajuda a pessoa a liberar esse excesso de calor. Por isso, muito bom em aquelas pessoas mais do biotipo Pitta, que tem mais o elemento fogo predominante na constituição. Ele é ótimo para gases, para desintoxicar, ele é tipo super, ele ajuda a eliminar metais também. Quem tem alumínio, faz uns testes, né, mais específicos, vê alguns metais. O coentro, a tintura de coentro ajuda muito com essa questão dos metais pesados, regulariza a função intestinal, é bom para vermes, né, combate vermes, fortalece as funções cerebrais, o sistema nervoso, ajuda a eliminar as toxinas. Então, ele é muito usado como chá. Você pode pegar, por exemplo, a sementinha, dar uma moída no pilão e fazer uma decocção também. Você pode usar o pó da semente no preparo dos alimentos, né, como uma especiaria mesmo, junto com outras. Você pode fazer uma infusão da folhinha. Infusão é quando você ferve a água, ferveu, desliga, acrescenta a folha e abafa. E espera uns 10 minutos, por exemplo. Você também pode fazer infusão fria, porque como ele é muito bom para coisas por excesso de fogo, do elemento fogo, ele é ótimo para infecção urinária. E aí, nesse caso, também você pode deixar tanto o grão quanto a folhinha de molho na água ambiente e deixa numa jarra, né, uns 2 litros, umas 4 colheres de coentro ou um ramo bem grande da folha, deixa na água e aí você deixa umas horas lá e aí você vai tomando essa água. Isso ajuda a tratar muita infecção urinária. E ele é um dos alimentos mais ricos em ferro e cálcio. É absurda a quantidade de ferro e de cálcio que você vê no coentro, comparado a vários alimentos. Ele ganha, assim, de 10 a 0 em vários alimentos. De verdade, gente. É incrível o coentro. O gengibre. O gengibre é o remédio universal, né? Super picantezinho, ele é doce, ele é quente, estimulante, ele é bom para circulação. Porque é o remédio universal, ele trata quase todos os problemas, ele tem em todo o mundo, né? O mundo inteiro tem gengibre. E ele é super ativador da digestão. Ele ajuda a eliminar as toxinas, ele é muito anti-inflamatório, né? Combate vômitos, náusea, muco, diarreia. Assim, quando você desidrata, ele repõe os seus eletrólitos. E pode ser usado na forma de raiz fresca e de pó também, né? O pó é mais suave e ele tira a fermentação dos intestinos. O fresco é ótimo, você pode refogar junto com alho e cebola, se você usar. Fica muito gostosa a comida.
E o fresco, ele é diurético e também usado para aliviar tosses e gripes, né? Então, quando tem muco, quando tem catarro, ou quando tem alguma inflamação, mesmo que seja seca, ele é um dos melhores expectorantes também. Então, ele é muito voltado para quadros gripais, ou quadros de sinusite, rinite, catarro, tosse, né? Claro, pessoas que têm a pressão muito alta, que não está controlado, não é para ficar consumindo o gengibre o dia inteiro, né? Ele pode ser usado com doce, é uma boa combinação para constipação, né? E aí você pode fazer o suco fresco da raiz e com mel é excelente, tá? Para tosse, faringite, bronquite, náusea, vômito, né? Para tosse seca, inclusive. E o pó você pode usar tanto na comida para temperar, o pó combina com tudo, tanto com comida quanto com leites vegetais, foi incrível, junto com outras especiarias, ele dá uma picantezinha gostosa. E o pó também pode ser usado com água morna ou com mel, tá? Então tem várias maneiras, vejam. O suco fresco é quando você rala a raiz e espreme, você tira o suco fresco bem concentrado. Se você usa com limão, sal e um pouquinho de mascavo, isso é um super tônico. Fica uma coisa azedinha, meio salgada, o que faz? Aumenta o seu apetite também. Então é bom para aquelas pessoas que não percebem que a fome está presente, que precisa estimular a fome, ou que está com febre, né, que está com algum processo de toxina circulando no sangue. Você toma assim de hora em hora, ou a cada 2 horas, uma colherinha desse suco fresco, misturado com limão, sal e um pouquinho de mascavo, e se não quiser mascavo, tudo bem. É muito bom. Parece ruim, mas é bom, gente. Bem gostoso. Tudo que é meio azedo, salgado é gostoso. Tem o elemento fogo nesses sabores, né? Então, você pode fazer uma decocção da raiz. Lembra que eu falei que a raiz da cúrcuma precisa de decocção? Né? Raízes e caules você precisa ferver. Então, faz a decocção e você pode tomar após as refeições ou antes, depende de cada caso aí. Né? Você também pode consumir na forma de lasquinha, bem fininha. É aquela história que eu falei do suco fresco, mas é uma lasquinha, né? Você põe sal e limão. Balinhas naturais, né? De gengibre desidratado, feito com mascavo. E o tempero, como eu disse. Bom, a erva doce é levemente picante e doce. Ela é boa para digestão, gases, cólicas, acalma a excitação nervosa e insônia, equilibra a mente, né? É ótimo para mães que estão amamentando, que ajuda muito o bebê a digerir melhor os alimentos, a combater cólicas. E você pode também fazer na forma de decocção. Então, ferver, porque é uma sementinha que pode ser decocção, mas também pode ser infusão. Mas ela aguenta uma decocção. Você também pode mastigar. Isso é muito comum na Índia, né, a mastigação. E é um pouco estranho para quem não está acostumado, né? Você acaba de almoçar, pega umas sementinhas e mastiga, é super digestivo. E pode ser usado também, para quem não acha estranho, como tempero de comida. Você pode usar igual tipo uma especiaria, refoga. Mas ela tem um sabor marcante, né? Igual quando você vai comer algum doce que tem erva doce. Você sabe que tem erva doce, né? Ela é bem característica. E ela é excelente, digestiva. Vocês querem que eu veja o chat agora ou depois que eu acabar? E eu vou tirando as dúvidas. Depois, né? Vou seguir com a linha de raciocínio. Tá. Pimenta do reino, picante e aquecedora, melhora a digestão, estimula o apetite, reduz gases, tira a umidade do corpo. Por isso que ela é muito protetora dos pulmões, né? Ela remove a estagnação de alimentos e a distensão abdominal. Ela também é boa para micose, né? Ela é boa para diabetes e ela pode ser consumida como um tempero, está preparando durante o cozimento, né, dos temperos. Assim como um remédio mesmo, por exemplo, você pega o pó dela, mistura com mel, junto com outras especiarias, faz uma pastinha e toma. Quando você está com muito muco, sinusite, gripe, mesma coisa. Então, vocês observam que tudo que é um pouco picante tira essa estagnação de alimentos,
seca muco, é isso, porque o picante tem o quê? Ele tem o elemento fogo na constituição. Então, lembra que eu falei que as especiarias têm os atributos do fogo, que é o Agni nosso? Por isso que isso alimenta a nossa capacidade digestiva, né? E até a bolinha da pimenta preta, são as pessoas que têm uma constituição mais robusta, que têm uma digestão mais lenta, que pode fazer isso, pode até colocar a bolinha no chá para decocção, põe umas 3 bolinhas num blend de chá assim, que dá aquela leve picância de fundo, entendeu? Então até assim você pode usar. Como é uma pergunta muito comum e super boa pergunta, na minha opinião. Bruna, como que eu uso as especiarias, né? Em que momento que eu coloco? Bom, você pode, se você tem o hábito de refogar os alimentos com alho e cebola, quando já está refogadinho, ou só com alho, ou só com cebola, ou com alho poró, qualquer que seja. Quando já está refogado, você coloca por último. Então, você primeiro pode colocar sementes, por exemplo, cominho, semente de cominho, ela dá uma espumadinha. Os pós são por último. A semente de cominho, assim, deu aquela espumada, já deu. Você já pode adicionar o alimento, entendeu? Senão vai queimar. Então, as especiarias, elas são mais sensíveis. Não é que nem ficar refogando igual uma cebola. É por último. Então, você pode jogar no óleo, no azeite lá que você está refogando. Também não é errado jogar depois que você já está fazendo a comida lá. Tá fervendo na água a comida e você joga. Mas quando você joga no azeite, ela abre mais os sabores, ela abre mais os aromas, entendeu? Então, é no processo final mesmo. Refogou, jogou e aí já põe o alimento. A caiena é muito parecida com a do reino, tá? Ela também tira muito a umidade do corpo, ela é mais forte. Então, você vai usar, eu adoro usar, mas eu não posso usar muito, porque ela é bem picante. E o meu biotipo não me permite, porque eu já tenho uma boa digestão. Não vou ficar, tô sentindo queimar, entendeu? O excesso de picância faz isso, ele leva muito o fogo. Então, mas sabe, aquela pitadinha que faz a diferença, abre todos os sabores, aí fica incrível. Feno grego é uma especiaria uma semente, né, que nem todo mundo conhece, mas tem um cheiro característico do curry. Ele é amargo, picante, doce, aquecedor, rejuvenescedor, fortalece o sangue, elimina as toxinas, ativa a digestão, é bom para anemia, ácido úrico, artrite, diabetes, inchaço, cólicas, diarreias com inflamação. Então, é excelente para mulher, inclusive, né? A fitoterapia ocidental usa até como extrato seco, porque ele aumenta a libido, ele é ótimo para os sintomas de menopausa, para os sintomas de TPM, para fortalecer a massa magra, que às vezes acontece também nas mulheres que têm baixa testosterona. Então, é uma super planta afrodisíaca também. E você pode usar como tempero na comida o pó dessa semente, você compra ele pronto, ou então você compra a semente e tritura no moedor de café, melhor ainda. E também você pode germinar sementes, e aí usar a sementinha germinada. Você põe, por exemplo, no azeite, você põe para germinar, por exemplo, em alguma... Eu acho que o azeite é uma boa. Você germina, coloca no azeite, e aí o azeite pega essas propriedades do feno grego. E aí você vai usando o azeite. Mas a própria germinação você pode acrescentar em suco, você pode acrescentar na comida e tudo mais, vai estar germinada. Porque ela é dura pra caramba, essa semente, tá, gente? Não dá pra simplesmente igual uma semente de chia, vou comer, não dá. Ela é dura, poderia quebrar o seu dente. Bom, o cardamomo é uma especiaria maravilhosa, aromática, doce, picante, super digestivo, carminativo. Ele também é bem amigo dos pulmões, né? Ele ajuda a absorver os nutrientes, reduz a formação de muco, por isso que ele é muito amigo dos pulmões. Analgésico, aquecedor. Ele é um antídoto de café, chocolate e banana. Tem uns antídotos, né? Tem gente que fica muito elétrico com o café, põe um pouquinho de cardamomo, dá um pouco menos de efeito ruim no café. Claro, o ideal seria que a pessoa, se tem problema com café, não é para continuar consumindo. É bom reduzir o café também, mas ele é um bom antídoto. Você pode mastigar as bagas dele. Percebe que dá para abrir, né? Uma casquinha, ele mastiga um pouquinho, ele refresca o hálito. Ele é bom para, como eu falei, os problemas respiratórios. E ele pode ser usado também em chás, na forma de decocção, na forma de comida, usando também o pó.
ou essa sementinha aí que você tira e tritura num pilão. E também como tempero dos leites vegetais, combina muito, assim, é bem gostoso. Com outras coisas, com canela, cúrcuma, você pode misturar noz moscada, gengibre, temperar os leites vegetais. E você pode usar também o pó com mel, né? Nessa mistura tônica dos pulmões e digestiva. Eu acho bem legal. Assim, o cardamomo ele faz parte de muitos medicamentos ayurvédicos, principalmente os que precisam fortalecer a imunidade e o trato respiratório. A canela é picante, astringente e doce, também melhora o metabolismo, circulação, tira as toxinas, ela é digestiva, aquecedora, estimulante, sudorífica, diurética, expectorante e analgésica. Então também é boa para os pulmões e para a imunidade. Então, e ela também é ótima na resposta da insulina, né? Ela é boa para resistência à insulina, por isso que ela é muito boa combinação com frutas e açúcares mesmo, né? E sobremesas e tal. Ter uma canela é um bom antídoto. Você pode fazer a decocção do pau, lembra que raízes, cascas, pau também é decocção. Ou você pode usar o pau ou pó nos leites vegetais, combina muito. Nos alimentos também, como uns blends, né? Junto com outras especiarias, fica incrível. Mesmo nos feijões, fica maravilhoso, na medida, ela é incrível, dá um sabor delicioso. Ou também com água morna, como shots, né? Ou com mel. Igual o cardamomo, igual a pimenta que eu falei, igual a cúrcuma, igual o gengibre. Então entra aí também a canela. Bom, o cravo é picante e doce, melhora a disposição, aquece o corpo, é super digestivo. Ele dissipa a estagnação de energia dos canais, é expectorante e analgésico. Você também pode fazer decocção dos botões, pode usar o pó ou o botãozinho nos leites vegetais e mesma coisa, ou o pó com água morna, o mel, ou como tempero de comida. O cravo é bem forte, para quem tem uma tendência a ter um pouco de azia, de queimação, de ardência, ele é forte, tá? Então, tem que tomar cuidado com a quantidade. Por isso que ele é bom para muco também. O alho é muito usado também no Ayurveda. Ele tem vários sabores ao mesmo tempo. Aquecedor, fortificante, ele reduz as toxinas, melhora muito a imunidade. Não é todo mundo que se dá bem com o alho. Ele, ao mesmo tempo que é digestivo, algumas pessoas têm alguma certa dificuldade de digerir e isso não é uma novidade para a Ayurveda. Está até escrito que ele tem essa dualidade, vamos dizer assim. Para quem tem dificuldade, eu incentivo deixar ele dourar, né? Não deixa ele meio cru. Tá refogando, deixa ele dourar. Depois você adiciona a cebola vai soltar uma aguinha, você continua refogando no fogo baixo a cebola. Então o alho ele não vai ficar muito picante, nem muito cru. E aí os sintomas de quem não se dá muito bem são muito pacificados, são muito resolvidos. Tentem, para quem tem esse problema, fazer dessa maneira. Você também, por exemplo, pode pegar 2 dentes e dourar os 2 dentes e usar e comer. Isso também é bem de acordo com a Ayurveda, tá? Você come 2 dentes antes das refeições. Isso é bom para quem também quer melhorar a digestão. Ele é anticâncer, ele inibe a agregação plaquetária, por isso que ele previne aterosclerose, né, que é o acúmulo de placas de gorduras nos vasos sanguíneos, por isso que ele protege o coração, o cérebro, o pulmão, né? Então ele é excelente para problemas circulatórios também. E faz baixar colesterol. Então, você pode até fazer o chá dele, se quiser, uma decocção, né? Ou então você tritura ele e aí já faz infusão, sabe? Você tritura e coloca, mas a pessoa fica bem exalando o alho, vocês sabem bem disso. Mas é ótimo. O alho, ele, quando você, por exemplo, percebeu que está com gripe, fazer um chá dele, ele é capaz de não deixar a gripe se manifestar. Mesmo que você começou com sintomas da gripe, iniciais, quando está numa forma inicial, assim, de tão bom que ele é para a imunidade, né? Noz moscada, ela é picante, adstringente, boa para insônia, superativadora da digestão, ela é antidepressiva,
ela acalma também muito a ansiedade. Por isso que ela é boa para insônia, né? Porque a ansiedade atrapalha demais o sono. E ela combate gases. Você pode fazer na forma de junto com algum creme, com algum leite vegetal, com alguma sopa, com mingau, é assim que ela combina. Não pode fazer o chá dela, porque o chazinho, ele pode alterar um pouco, a pessoa fica meio com tontura, ele altera um pouco o sistema nervoso, tá? Então, o pó combina com muita coisa, até com comida também, junto com as massalas, né, com os blends das especiarias. Esse aqui é um exemplo de um bem para pessoas mais do biotipo Vata, né, que tem muita tendência a formar gases, né, que tem uma sensibilidade também com excesso de picância, que eles precisam de coisas levemente picantes e super boas para gases. Então, esse é um exemplo de uma masala vata. E é uma delícia. Esse outro é a masala pita. É uma sugestão, né, gente? Não pode ficar na caixinha só usar vata, pita, não é isso. Mas é só para dizer assim, esse é bom para quando você sente que não precisa turbinar tanto de coisa excessivamente picante. Tipo, é uma coisa mais suave, boa também. E aí, essa é a masala kafa, que é mais picante, mais intensa, mais quando você vai comer uma coisa mais pesada, vamos dizer assim, ela ajuda muito a digerir. E esses são os chás, para finalizar. Tem vários chás. Qual que é a diferença? Chá, hoje em dia é chamado... O que é chá? Chá, se você vai de acordo com a história, é chá verde, né? Chá preto, é o Camellia sinensis, que é muito usado no Oriente. Infusão é o chá pra gente. Tipo, você vai fazer uma cidreira, um hortelã, isso é infusão. A infusão você faz com folhas frescas e secas. E a decocção é aquilo que eu falei, quando vai fervendo. Você pode fazer bons blends, né? Não use mais do que 3 chás ao mesmo tempo. Acho que fica coisa demais. Se você usar uma coisa mais amarga, você pode complementar com uma coisa mais adocicada. Vou dar um exemplo. Cavalinha, quebra-pedra, aí você pode misturar com canela, né? Esses chás, eles não têm só essas propriedades. Eu estou limitando muito, né? Quando eu falo, é diurético, não, cavalinha é muito mais do que só diurético, tá, gente? É só uma coisa breve, senão eu poderia falar só de chá o tempo inteiro, tá? Então, ou cavalinha, quebra-pedra e anis, que é mais adocicado, né? Então, esses chás, os calmantes, tá aí para vocês verem, né? Anti-inflamatórios. Agora, qual que é bom para imunidade? Todos são bons, porque lembra que eles melhoram a capacidade digestiva, tá? Mas os anti-inflamatórios, eles são bem poderosos, né? Porque eles vão agir diretamente nas reações ali de inflamação que acontece decorrente do sistema imunológico ativo. Então, cúrcuma, gengibre, canela, romã, tulsi, que é aquele manjericão sagrado, não sei se vocês já ouviram falar, é um manjericão que a gente está achando hoje já no Brasil em sachê, assim, de umas marcas. Mas é um tipo de manjericão. Saiba que a alfavaca poderia fazer esse serviço ou um manjericão. Se você achar o tulsi, é melhor ainda, ele é antiviral, além do mais. Ele é muito usado para estados de gripe, infecções, ele restabelece muito e protege muito os pulmões, tá? Então tem para dores no estômago, né? Espinheira santa, alcaçuz, funcho, distensão, TPM. Qual que é o bom para TPM? São os que relaxam e que modulam os hormônios também, né? Então são chás que também fazem, por exemplo, o dente de leão para TPM. Por quê? Porque ele ajuda o fígado a funcionar bem. Ele é sobrecarregado também pelos picos hormonais, né? Então ele alivia, consequentemente, os sintomas de TPM. Muitos sintomas são por causa disso. E do trato respiratório, tulsi, alcaçuz, gengibre, guaco, agrião, calêndula, erva cidreira, canela, cúrcuma, tomilho e urtiga. Isso é só um exemplo, mas tem mais. E como eu falei, esses mesmos têm mais ações do que só trato respiratório, certo? Então, as infusões você faz
Quando a água ferveu, desliga, acrescenta a erva seca ou fresca. A seca é 1 colher de sopa para 1 copo, tá? A fresca é mais, precisa de um pouco mais de planta. Decocção, que é fervura junto, 5 a 10 minutos. E é isso. Dá para fazer até infusão fria, que eu já falei que é do coentro. Mas prefira sempre coisinhas quentinhas agora. Então eu agradeço. Muito obrigada mesmo.